Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Cumprimentar o diretor da Defesa Civil, Felipe, que sempre se faz presente. Fazer um cumprimento especial hoje à minha irmã, que se faz presente na casa. Cumprimentando ela, cumprimento os demais. Podíamos aqui trazer demandas e mais demandas e tudo mais, mas a gente infelizmente tem que perder tempo. Perder tempo com incompetência. E eu já vou direto à pancada do dia hoje, porque a pancada do dia é respeito ou incompetência. Tudo é uma questão de ótica. Às vezes tu quer te esconder em alguma coisa e aí tu acusa. Eu fui acusado pela secretária e hoje é a primeira vez que eu vou falar o nome dela nessa tribuna. A senhora Lilian. Hoje eu estou nominando a senhora. Comumente eu faço críticas aqui a secretários e até elogios. Na história de Barra Velha, muitas mulheres foram grandes mulheres na administração pública. Nós temos a dona Oleias, que fez parte dessa casa e também foi uma baita da nossa secretária. Nós temos a Fernanda hoje. A Vera Santin, bem lembrado, Peterson. Dona Vera, aqui na frente, foi uma baita da nossa secretária. Hoje nós temos a dona Fernanda, a Olga e tantas outras. Márcia Aguiar, que fez parte dessa casa. Eu não tenho problema nenhum com homem ou mulher. E como diria o nosso amigo Marcial, eu amo as mulheres, né, vereador? Eu prefiro as mulheres, vereador. Só que eu não tenho problema em criticar homem ou mulher. Quem me acompanha sabe. E fico contente quando uma mulher se sobressai no seu trabalho. E eu vou fazer um elogio aqui, já fiz nessa tribuna, a Fernanda, que hoje está em curso na administração da pasta dela. É uma baita secretaria. Eu vou dizer uma coisa, eu sempre disse isso para ela. Ela tem mais força de vontade do que tudo mais. E ela vai, e ela responde qualquer vereador aqui, ela não precisa de uma secretária para responder os vereadores. É direto e reto, eu mando mensagem para ela, às vezes eu falo aqui nessa tribuna, ela está assistindo, antes, quando eu chego ali, já está a resposta. E eu não tenho problema com isso. Tá? Não tenho o menor problema. Eu nunca, e se eu estiver mentindo, eu te desafio mais uma vez, registra um boletim de ocorrência contra mim. Eu já te disse isso naquela tribuna. Quando eu menti aqui, registra um boletim de ocorrência contra mim. Eu nunca ofendi a figura da secretária pessoalmente. Eu nunca falei da vida pessoal dela, da pessoa dela. Eu sempre me dirigi a ela como secretária e vou continuar me dirigindo a ela como secretária e como qualquer outro secretário nessa casa. Se ela não aguenta a pressão do cargo público, pede para sair. Se ela não tem competência, pede para sair. Se ela não aguenta os erros dela, pede para sair. E eu vou listar aqui algumas questões dela. A senhora falou e insinuou que eu estava criticando a senhora por a senhora ser mulher. Eu pergunto para a senhora o que a senhora fez na sua administração em favor das mulheres. Eu pergunto para a senhora qual é o tamanho da fila da mamografia no município. Gigante. A senhora, como mulher, deveria defender as mulheres. Que é uma pena a mulher ter uma suspeita de um câncer de mama e ter que ficar esperando meses na mamografia, por uma mamografia. É um direito constitucional das mulheres. O que a senhora fez na estrutura, que eu arriscaria que mais de 60% da estrutura da saúde é composta por mulheres. O que a senhora fez nos plantões de vacinação? Qual foi a refeição que a senhora forneceu para essas mulheres? Bolachinha? Água e sal, como foi trazido aqui? E o que a senhora fez quando essas mulheres denunciaram? Saiu perseguindo? Isso é defesa da mulher? O que a senhora fez com aquela diretora que foi homenageada aqui, que a senhora tirou do cargo dela por ciúminho? Isso é defesa da mulher? Secretária, eu vou pedir por último, e se a senhora ainda estiver no cargo até lá, o que a senhora fez de protocolo para as mulheres que sofrem violência e chegam na unidade de saúde? E se a senhora tiver coragem, que a senhora não tem coragem, a secretária de saúde de Barra Velha não tem coragem, a senhora me diga o que aconteceu com aquela senhora
com aquela mulher que chegou na segunda-feira numa unidade de saúde, agredida e desorientada, e foi acolhida por um funcionário, e que a coordenação sua, na qual a senhora manda da sua pasta, não soube o que fazer, porque não havia protocolo no município para esse tipo de caso. E pior, entregou a mulher na mão do agressor, literalmente. E eu estou falando para a senhora, eu quero que a senhora pegue e me diga se a senhora tem coragem. A senhora não tem coragem. Mas eu vou mais longe. A senhora criticou e falou do ar-condicionado. E eu desafio de novo, tira o ar-condicionado da tua sala. E me explica o que é essa nota aqui. A senhora disse numa postagem que era mentira minha. E que o município estava sofrendo com a empresa que não fornecia serviço. Que legal, né? E qual é a justificativa para a senhora ter pago para uma empresa 23 mil reais esse ano, em 1, 2, 3, 4 notas? O valor empenhado é de 104 mil, mas só 23 mil foi pago até agora. Qual a justificativa para a senhora ter pago para essa empresa e não ter mandado resolver o problema da UBS do centro? É eu que estou perseguindo ou a senhora que falta qualidade no seu serviço? A senhora ganha e muito bem para isso. Diga que eu sou mentiroso. Registra um BO contra mim, diz que isso aqui é mentira. Ou a senhora não assina, não lê o que a senhora assina, que eu acho que é o mais provável. Talvez a senhora esteja preocupada com a próxima viagem. Vou mais longe. Responda aos pedidos de informação. A senhora nunca respondeu. A senhora debochou dessa casa, nos corredores dessa casa, e os vereadores sabem muito bem do que eu estou falando. Do dia e a hora que aconteceu isso. Isso é respeito? Se a senhora não aguenta crítica, a senhora larga o cargo público. Porque todos nós aqui aguentamos críticas. Seja por posicionamento certo ou errado, mas seremos criticados. E eu pergunto mais para a senhora. Justifica para mim o ar-condicionado da vigilância sanitária, aquele prédio que a senhora alugou e ficou 3 meses parado. 3 meses fechado. O ar-condicionado está lá há meses. Há meses. E não foi instalado. Lá tem mulheres que trabalham lá e estão trabalhando no calor, no zinco. A senhora fez algo por essas mulheres? Não, né? A senhora sabe muito bem perseguir. E por último, já que a senhora acha que é particular, eu estou perguntando para a secretária de saúde, o que ela fez com aquela caminhonete, um veículo estrada, que veio por intermédio de uma emenda parlamentar e está parado faz 2 meses na secretaria, porque não foi emplacado. Isso é competência ou perseguição? E diga-se de passagem, mulheres utilizam aquele veículo. Talvez seja falta de competência e realmente cortina de fumaça. A senhora faz videozinho para a internet para fazer cortina de fumaça para tampar a sua incompetência. E pasmem, ouvi que tem prazo. O relógio corre, secretária, e a senhora sabe do que eu estou falando. Por último, eu queria dizer que a senhora tem prazo de validade no cargo e não é culpa minha. A senhora vai reconhecer essa frase. A senhora brigou com gente grande, e eu não estou me referindo ao vereador. A senhora distratou gente grande. E abre aspas, se eu fui distratado, imagina a população, fecha aspas. A senhora sabe do que eu estou falando. E se a senhora achar que eu estou ofendendo a senhora registre um boletim de ocorrência, eu não tenho problema nenhum em responder. Assim como eu disse para a senhora registrar um boletim de ocorrência quando a senhora me chamou de mentiroso do caso da UBS do São Cristóvão, que tinha documentos de crianças, de mulheres de risco jogados lá. Isso é perseguição? É o problema por causa da mulher? Por que a senhora não defende as mulheres? Eu fui eleito por 604 votos. Eu fui eleito por pessoas que acreditaram em mim, pela população. Eu não sou cargo político. Quem me tira daqui é se um dia eu fizer uma cagada. Me desculpe o palavreado. Agora a senhora está no seu cargo por acerto político. E baita acerto. Vou bater palma para a senhora. A senhora tem um baita de um acordo político para aguentar outros secretários por muito menos, homens e mulheres. Foram exonerados por muito menos. Coisa que a senhora
Deve ter um baita de um acordo. Agora eu quero dizer para a senhora que eu estou aqui para representar e não vou correr. Não tenho medo de crítica, não tenho problema em ser criticado e não vou me acovardar. Já vou terminar, meu presidente. Por último, eu queria dizer para a senhora que eu fui eleito pelas pessoas do São Cristóvão, daquela UBS que a senhora abandonou no São Cristóvão. Eu fui eleito por votos da Itajuba, daquela UBS que a senhora não deu conta de inaugurar ainda, seja homem ou mulher. Eu fui eleito pelos eleitores do bairro Itajuba, que estão com aquela UBS saturada. Eu também fui eleito por votos do Escalvado e do Medeiros, onde tem aquelas UBS sucateadas. Eu fui eleito pelo centro, onde tem um pronto atendimento que a senhora não teve a capacidade de mexer um dreno, que já foi pedido nessa tribuna várias vezes. Inclusive, eu olhei no seu olho e pedi. A internet de lá a senhora não deu conta de contratar ainda, né? A internet de backup. Eu fui eleito por Barra Velha e continuarei até o último dia do meu mandato brigando pela população, pelos 604 votos que não esperam menos do que isso de mim. Seriam essas as minhas palavras. Aqui continua o calendário e que Deus nos abençoe.